Olá, pessoal. Hoje eu pensei em falar para você sobre atos do juiz. É uma matéria que me parece incidental naquilo que a gente vinha explicando na última aula, que se tratava do indeferimento da petição inicial. E aí, quando eu fui um pouquinho mais adiante no indeferimento da petição inicial, eu tive que mostrar para vocês que se o indeferimento da petição inicial for total, isso vai resultar, ou melhor, vai se materializar através de uma sentença sem resolução do mérito. E aí, então, me parece que é necessário a gente fazer uma aula específica sobre os chamados atos do juiz, que o novo código de 2015, já não tão novo, ele fala dos pronunciamentos do juiz, certo? Então, nós vamos fazer uma aula incidental, como eu disse no início, acerca desses pronunciamentos judiciais. Esse é o tema da nossa aula e depois nós vamos retomar, então, um pouco da parte do indeferimento da petição inicial, prosseguindo, então, no nosso procedimento comum, ok? Bom, pronunciamentos judiciais. Eu trouxe aqui para vocês um quadro classificatório, então, desses atos do juiz, ou atos judiciais, ou pronunciamentos judiciais. Se vocês olharem, essa matéria ela está disciplinada praticamente nos artigos 203 e 204 do nosso Código de Processo Civil. Nós podemos classificar, então, os pronunciamentos judiciais de primeiro grau e os pronunciamentos judiciais de segundo grau, ou no primeiro grau, no segundo grau. Esse quadro classificatório, portanto, no que tange a classificação por azul, né, no primeiro grau, nós encontramos isso disciplinado no artigo 203. E no segundo grau, nós podemos encontrar o acórdão como ato de segundo grau no artigo 204. Eu fiz algumas modificações, acrescentei algumas coisas nesse esquema que achei interessante, porque isso se desdobra a partir do conceito do que é despacho, o que é decisão interlocutória, o que é sentença, o que é acórdão e o que é decisão monocrática de segundo grau, certo? Bom, nós vamos começar por óbvio, então, a essa explicação que diz respeito uh, aos atos do juiz no primeiro grau, certo? É, lembrem bem, nós estamos falando do procedimento comum, nós estamos falando do juiz agora de primeiro grau. Muito bem, onde é que nós encontramos essa classificação? Né? Pedindo que vocês abram o Código de Processo Civil ou então aproveitem aqui o que eu transcrevi no nosso quadro, né, o artigo 203, com os seus parágrafos. Primeira coisa que é importante vocês perceberem, né? Então no caput diz os pronunciamentos do juiz, e aí eu estou me referindo ao juiz de primeiro grau, consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Mas o artigo, né, ele possui 4 parágrafos e inclui no parágrafo 4º aquilo que a gente chama atos meramente ordinatórios, certo? Então vamos lá. Eu vou dar para vocês uma explicação que ultrapassa um pouco o que diz a lei, porque aí basta vocês lerem, né, o que dispõe os parágrafos do artigo 203 para terem o conceito legal do que é sentença, do que é decisão interlocutória e o que é despacho. Bom, vamos então ao despacho. Tá? O despacho não tem nada a ver com o pai de santo, né? Ok? Que muita gente acha isso. Até brinquei numa outra aula. Despacho. Diz aqui o código, então. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Ou seja, não diz nada. Na realidade, despacho é o que não seria sentença e que não seria decisão interlocutória. Me parece que não é por aí a melhor explicação. Eu vou tentar traduzir para vocês, e aí eu peço que vocês, quem sabe, quem quiser, anotem no caderninho, como eu brinco, né? O que é despacho? Vamos partir daí. Despacho, pessoal,
Na realidade, é aquele ato praticado pelo juiz, não pelo escrivão, é ato praticado pelo juiz e que tem por objetivo, em suma, em regra, impulsionar o processo. E simplesmente impulsionar, ou impulsionar com uma carga de decisão mínima, mínima, muitas vezes até inexistente. Isso é despacho. Quando o juiz escreve no processo, se pronuncia no processo, no sentido de fazer com que o processo vá para frente, certo? Ou seja, impulsionar o processo, e essa decisão do juiz, e aí eu estou falando de decisão no sentido genérico, ela não tem carga decisória importante, ou até mesmo não tem carga decisória, nós podemos encontrar aí o conceito de despacho, ou a noção de despacho. É aquela decisão do juiz que impulsiona o processo, tem carga decisória mínima ou não tem carga decisória. Cuidado com isso, porque no dia a dia a gente acaba compreendendo que despacho, então, seria uma decisão curta, uma decisão com poucas palavras, uma decisão sem muita explicação, né? E nós podemos ser induzidos a erro. O maior erro, na minha visão, é, por exemplo, entender que despacho, sendo uma decisão pequena, uma decisão curta, nós poderíamos ter como exemplo de despacho o cítice. Quando o juiz determina a citação, vocês vão encontrar no processo cite-se. Isso muitas vezes pode levar à compreensão de que nós estejamos falando de um despacho, porque afinal de contas, professor, o juiz apenas colocou cite-se, determinou a citação. Isso é uma coisa muito simples. Isso, em princípio, não teria carga decisória, errado. O cite-se, pessoal, na realidade, ele nos remete ao artigo 334, que eu já falei para vocês em outro vídeo. Vejam bem, o artigo 334, ao contrário do indeferimento da petição inicial, que eu encontro no artigo 330, o 334 representa de uma forma implícita um caráter decisório profundo, processual mais profundo. Veja bem, o que é o juiz concluir que ele pode mandar citar o réu e assim determinar com um mero cite-se? Significa implicitamente que o juiz admitiu a demanda. O que significa isso? Eu falei já em outra aula. A admissão da demanda significa que o juiz verificou presentes, em primeiro lugar, os requisitos do artigo 319, requisitos da petição inicial, entendeu que estão presentes as condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse de agir, e percebeu que estão presentes os pressupostos processuais possíveis de verificação até esse momento. Então, em que pese uma decisão curta, cite-se, designe-se a audiência de conciliação e mediação, essa decisão representa a admissão da demanda. De uma forma implícita, tem grande conteúdo decisório. Porque o juiz poderia entender, por exemplo, emende-se a petição inicial, o juiz poderia entender que, após a emenda da petição inicial, ela não é possível de admissão, ela tem um defeito grosseiro, ela tem um defeito que prejudica a defesa do réu, portanto, a petição inicial, por exemplo, pode ser inepta. E aí ele vai o quê? Vai indeferir a petição inicial. Claro que se eu falar para vocês de uma decisão que indefere a petição inicial, salta aos olhos que não é um mero impulso processual. Até porque ela, via de regra, ela vai por fim ao processo, e vocês já estão enxergando aqui no parágrafo 1º o conceito de sentença. Então, pessoal, despacho, voltando à nossa explicação,
se vocês quiserem um conceito para ter aí no nosso caderninho, é isso. Despacho é uma decisão, no sentido genérico, tá, da palavra, mas uma decisão sem conteúdo decisório ou com mínimo conteúdo decisório ou com conteúdo decisório não importante e que impulsiona o processo. Essa é a ideia de despacho, certo? Isso não é o que está escrito no parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz. Essa é uma conceituação residual que não nos serve para melhor compreensão desses tais pronunciamentos do juiz. Portanto, a matéria não é assim tão fácil e não depende só de uma leitura do artigo 203. Ok? Entendemos, portanto, o que é despacho. Nessa ideia de conceituação residual, eu prefiro, quando explico essa matéria, deixar o conceito residual para as chamadas decisões interlocutórias e logo nós chegamos lá. Portanto, vamos ao conceito de sentença, vamos depois retirar os atos meramente ordinatórios, certo? E sim, afinal, chegar a uma conclusão acerca do que é decisão interlocutória. Como ato do juiz de primeiro grau, estou falando sempre atos do juiz de primeiro grau, certo? Então, vamos agora ao parágrafo 1º desse artigo 203, que nos dá um conceito legal do que é sentença. Então, veja bem, o parágrafo 1º já começa com algumas ressalvas. E diz assim: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Para lá, professor. Vamos explicar bem isso, tá? Então, qual o conceito de sentença? Primeiro ponto, tá? Vocês têm que verificar que a decisão do juiz que nós estamos examinando, para saber se ela é sentença ou não, tá? Ela está sendo proferida pelo juiz com base no que dispõe o artigo 485, ou, vou dizer assim, ou o que dispõe o artigo 487. O que esses artigos dispõem? Eu vou puxar para vocês aqui, então, o artigo 485. Vejam bem, tá? Sem esquecer lá o nosso parágrafo 1º do artigo 213. Então, veja bem. O juiz não resolverá o mérito quando? Traduzam isso. Escrevam ali no código de vocês. Não resolução do mérito, não apreciação do mérito. O que isso significa, professor? Nós já vimos. O que significa? Significa que o juiz não vai, na sua decisão, examinar a tal relação jurídica de direito material. Primeira aula, primeira videoaula, e no caso, primeira aula que nós vimos até lá na UFN, a nossa primeira aula presencial. Tá? Então, veja bem, o juiz não resolverá o mérito. O que isso significa? Repetindo, significa que aquela decisão não vai tratar da relação jurídica de direito material na qual, em tese, teria decorrido um direito subjetivo violado, ou seja, a tal pretensão. Então, o juiz não resolve o mérito, o juiz não toca no mérito, quando, por exemplo, e aí nos interessa, e eu acho que eu mencionei na videoaula anterior, quando o juiz indeferir a petição inicial. Quando é que o juiz vai indeferir a petição inicial? Quando ele entender que essa petição inicial não permite o desenvolvimento do processo. Seja por inépcia, seja por uma questão de falta de condição da ação, seja por uma questão de falta de pressuposto processual.
Isso nos remete, claro, ao artigo 330, que nós já tratamos, certo? Então, quando o juiz dá uma decisão que não aprecia o mérito, como, por exemplo, indeferir a petição inicial, como, por exemplo, né, verifica a falta de pressuposto processual, quando, por exemplo, verifica uma questão de ausência de legitimidade, interesse processual, todas situações que diz respeito ao próprio indeferimento da petição inicial, mas o juiz ele pode verificar essa situação depois, por isso é que o artigo 485 ele arrola no inciso 1 o indeferimento da petição inicial como sendo uma das hipóteses, mas também traduz outras situações, né, que podem acontecer, ou que melhor, que o juiz pode verificar no andamento do processo depois de ter admitido a petição inicial, ou melhor, admitido a demanda. Então, nessas situações que a gente, claro, não vamos examinar cada uma delas, né? Ficaria muito exaustivo para a gente, principalmente em videoaula, examinar um, dois, três, todos os incisos. Mas essas são situações que o código estabelece que o juiz vai dar uma decisão sem resolução do mérito. Tá? Daqui a pouco a gente volta ao artigo 203, parágrafo 1º. Nós estamos tentando, pessoal, dar um conceito de sentença. O que é sentença? Então, primeira coisa, temos que verificar se a decisão do juiz, repito, incide numa das hipóteses do artigo 485, mas também incide, quem sabe, ou melhor, incide numa hipótese do artigo 487. Tá? Então vamos lá no 487. O 487 diz: haverá resolução do mérito quando. E aí vem o inciso 1, que é a regra de apreciação do mérito, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Deixem de lado a reconvenção por hora. Eu sei que eu já falei um pouquinho dela numa outra videoaula. Tá? Então, quando o juiz acolher, o que significa isso? Quando o juiz colocar assim, ó, isto posto, julgo procedente o pedido. Ou, isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o réu, tá, ok? O que significa quando o juiz rejeitar o pedido? Lá na sentença, no dispositivo da sentença, está escrito: isto posto, julgo improcedente o pedido para. Certo? Então, essa é a hipótese que melhor conceitua a resolução do mérito. Eu queria que vocês anotassem ela, e aí é no caderno, ou anotando no próprio código de vocês. A hipótese do inciso 1 é aquilo que a gente chama mérito, apreciação do mérito propriamente dita. Indo um pouco além. O que isso quer dizer, professor? Porque nós temos outras hipóteses aqui. Então, qual a diferença disso? Vamos lá, anotem no caderno de vocês, no caderninho que eu brinco, tá? Então, a resolução do mérito propriamente dita, essa aí que eu estou comentando, é aquela em que o juiz, examinando a prova dos autos, consegue verificar a verdade dos fatos e concluir pela existência ou inexistência do direito subjetivo alegado pelo autor. Ou pelo autor da reconvenção, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Certo? Então, aproveitando aqui a matéria, eu estou dando para vocês um conceito de mérito propriamente dito. Mas, voltando à nossa matéria inicial, sentença é, em princípio, quando o juiz decide não apreciando o mérito, tá? Ou apreciando o mérito, conforme, respectivamente, artigo 485 e o 487, esse. Tá? E dentre essas situações de resolução do mérito, a que
é a mais importante, porque é o mérito propriamente dito, é essa hipótese do inciso 1. As outras, aproveitando também a deixa, as outras hipóteses, que são do inciso 2 e do inciso 3º, vocês anotem ao lado. Podemos assim dizer, pode-se discutir. Eu estou afirmando aqui para vocês, tentando explicar de uma maneira adequada a nossa graduação, a nosso ensino de graduação. O inciso 2 e o inciso 3º, desse artigo 487, sim, é uma hipótese, são hipóteses de resolução do mérito, mas são hipóteses de mérito emprestado. Anotem isso. Eu vou precisar desse conhecimento de vocês um pouquinho mais adiante. Mas por força de lei, a gente pode dizer assim, por força de lei, são hipóteses consideradas como mérito. Tá? Mas no fundo, como por exemplo, o juiz ele homologa, inciso 3º, homologa a transação, o acordo que as partes fazem naquela audiência que eu já mencionei para vocês, a audiência de conciliação e mediação. Ali, na realidade, quem está decidindo não é o juiz. Quem está decidindo acerca da melhor solução do conflito são as próprias partes que chegaram a um acordo, ou seja, a uma transação. E o juiz, ao homologar a transação, o juiz não está examinando o mérito no sentido de dizer quem tem razão, mas se empresta, ou melhor, a lei empresta essa decisão do juiz que homologa o acordo, a condição de mérito, para viabilizar que esse acordo homologado não seja objeto de desistência mais adiante. Portanto, sendo uma resolução de mérito, uma sentença homologatória, mesmo que um mérito emprestado, sobre ela vai incidir uma coisa que eu já mencionei em outra aula, a coisa julgada material. E a coisa julgada material é que vai dar essa segurança jurídica ao acordo homologado pelo juiz. O que um acordo por si só não tem, mas um acordo homologado por sentença, e a sentença é que homologa o acordo, tem condição de mérito e, portanto, tem possibilidade de incidência da coisa julgada, tá? Coisa julgada material. Por isso é que existem essas outras hipóteses de mérito emprestado, nos incisos 2 e 3, enquanto o mérito propriamente dito é o inciso 1, aquele que o juiz aprecia o fato e diz o direito do caso concreto. Certo? Então, vamos voltar aqui, né, ao nosso quadro do artigo 203, parágrafo 1º. Estamos tentando dar o conceito de sentença, que é bem mais difícil que o conceito de despacho. Então, sentença é essencialmente, ou por primeiro, uma decisão do juiz que ele incide numa das hipóteses do 485, não resolução do mérito, ou do 487, com resolução do mérito, certo? Mas isso não basta para dar a essa decisão a qualidade de sentença. Porque, na realidade, nós temos que agregar a essas circunstâncias de sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, uma outra circunstância, um outro requisito que está estabelecido no finalzinho desse parágrafo. Portanto, será sentença quando o juiz, por exemplo, resolve sem apreciação do mérito, ok? Por exemplo, indefere a petição inicial, que é a matéria que a gente estava tratando no vídeo anterior, e, indeferindo de uma forma total essa petição inicial, ele aborta o procedimento, ele encerra o procedimento, ele extingue, consequentemente, o processo, ainda na fase inicial do procedimento comum.
certo? Então, quando ele põe fim no procedimento comum, ou melhor, no processo de conhecimento que se desenvolve pelo procedimento comum, é isso que eu estou querendo traduzir para vocês, fase cognitiva do procedimento comum. O que isso significa? Processo de conhecimento que se desenvolve pelo procedimento comum. Quando o juiz ele põe fim ao processo de conhecimento que se desenvolve pelo procedimento comum e põe fim, incidindo uma das hipóteses do 485 ou do 487, esse ato do juiz, em razão dessa conjunção, certo? Se chama sentença. Se ele põe fim ao processo de conhecimento pelo procedimento comum, sem resolução do mérito, a sentença será chamada uma sentença meramente terminativa ou uma sentença sem resolução do mérito. Por outro lado, se o juiz ele extingue o processo, certo? Extinguiu o processo e extinguiu, fazendo incidir uma das hipóteses do artigo 487, ou seja, com resolução do mérito, eu terei uma sentença chamada sentença definitiva, ou também conhecida, de acordo com o Código, como sentença com resolução do mérito. Certo? E aí nós já estamos muito próximos de encerrar a nossa conversa explicando para vocês o que é a sentença. Sentença é essencialmente isso, uma decisão do juiz que extingue um processo de conhecimento que se desenvolve pelo procedimento comum, certo? Com ou sem resolução do mérito. Porque isso é que importa no processo de conhecimento. Tá bom? Mas o parágrafo primeiro ele não para aí, ele vai mais adiante. Então, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, que eu acabei de explicar, bem como extingue a execução. Então, será também sentença quando eu proferir uma decisão fora do processo de conhecimento, estiver buscando, e aí é a melhor tradução, buscando uma tutela de execução, e buscando uma tutela de execução, eu profiro como juiz, ao ser provocado a dar essa tutela de execução, eu profiro como juiz uma decisão que põe fim a esse processo de execução. Ou, anotem aí, tá? Ou eu ponho fim na chamada fase de cumprimento de sentença, que é, na realidade, uma fase subsequente à fase cognitiva do processo de conhecimento, no procedimento comum, tá? Mas que tem por objetivo a busca dessa tutela de execução. Quando eu tenho uma sentença, e aí vai o exemplo, tá? Eu tenho uma sentença condenatória, portanto, uma sentença de primeiro grau condenatória de processo de conhecimento, pelo procedimento comum. O juiz, no final, ele condena o réu a pagar lá uma importância por indenização. Depois tem recurso, encerram-se os recursos, ao chamado trânsito em julgado. O processo aí realmente ele ganha um fim mesmo. Tá? Então, chega lá nesse momento, mesmo assim, o réu condenado não cumpre a obrigação. Há uma necessidade, que eu já expliquei numa outra videoaula, da parte vencedora pedir um desenvolvimento posterior nesse procedimento que a gente chama de fase de cumprimento de sentença, onde ele vai tentar transformar o direito reconhecido no papel condenatório em fato,
em dinheiro, por exemplo. Tá? Quando isso se desenvolve, quando esse processo onde se busca a tutela de execução se desenvolve e chega ao fim, o juiz também vai proferir uma sentença. Por quê? Porque ele vai estar pondo fim à execução, como diz essa parte final do parágrafo 1º do artigo 213. Tá? Então, o conceito de sentença, ao contrário do conceito de despacho, ele necessita que vocês trabalhem todas essas circunstâncias como requisitos para chegar ao conceito de sentença. Já não é tão fácil. O Código de 73, o Código anterior, ele dizia que sentença é todo ato do juiz que põe fim ao processo. Era mais fácil. Tá? A ideia continua sendo a mesma. Quando o juiz, por decisão, põe fim ao processo de execução ou põe fim ao processo de conhecimento, eu posso, via de regra, porque tem uma ressalva ali no início, eu posso estar e posso dizer que o meu ato como juiz, a minha decisão, é uma sentença. Tá? Aliás, para o juiz isso não importa muito, o que importa mais isso é para o advogado, saber se ele está diante de uma sentença ou não. Isso não é uma explicação meramente teórica, isso tem uma relevância prática muito grande, porque se o ato do juiz é uma sentença, o recurso cabível para fim de reforma ou anulação é apelação. Se não for sentença, não é esse o recurso. Então, aqui não é um mero conceito doutrinário para incomodar o aluno, entenderam? É um conceito que vocês vão usar muito quando começarem a estudar recursos. Matéria que eu já lecionei bastante recursos. Hoje não estou lecionando na Universidade Franciscana, certo? Mas eu recebi aqui alguns pedidos, assim, e acho que vou conseguir construir uma aula sobre recursos, né? Ok? Ou melhor, algumas aulas. Mas pelo menos uma aula, eu acho que quem sabe a semana que vem eu lanço aqui para vocês. Tá? Para adiantar um pouco a matéria e também porque eu disponibilizo essas aulas lá no YouTube, eu tenho ex-alunos, enfim, que podem querer assistir essa aula. Tá? Mas é interessante, acho que vocês, né, quem gosta de processo civil, que é raro, mas quem gosta pode aproveitar, certo? Bom, pessoal. Então, assim, de uma maneira simples, né? Ok? De uma maneira simples, a gente viu o que é despacho e o que é sentença. Se ficar dúvida, pessoal, por favor, me mandem e-mail, podem perguntar no próprio YouTube, tá? Não deixem isso passar. É o momento da gente aprender. E para os alunos da Universidade Franciscana, nós tivemos uma modificação lá no conteúdo programático e os atos do processo que compõem esse procedimento, ou o próprio processo, né, é matéria que passou a ser processo civil. Antes a gente via na cadeira anterior. Então, nós estamos vendo agora, de uma forma incidental, atos do juiz como atos do processo. Claro, nós temos os atos das partes, nós estamos vendo apenas atos do juiz, ou melhor, o código chama pronunciamentos judiciais. Ficou melhor no código 2015 assim. Tá? Bom, então, voltando à nossa explicação. Despacho é fácil. Despacho é aquela decisão do juiz sem conteúdo decisório ou com conteúdo decisório mínimo, não importante, e que impulsiona, põe para frente o processo, manda para frente. Tá? Sentença já é ato mais importante dentro do processo, principalmente quando a sentença for uma sentença com resolução do mérito. Uma sentença é, então, uma decisão do juiz, desculpe repetir, tá? É uma decisão do juiz que incide uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487 e
põe fim ao processo de conhecimento ou aquele processo em que se busca tutela de execução. Isso é sentença, via de regra, porque nós temos ali, tem ressalvas, mais adiante no curso a gente vai tratando disso. Tá? Por hora é isso. O que faltou? E aí eu prefiro, assim, o critério residual. Tá? Faltou conceituar, examinar o que é uma decisão interlocutória. Certo? Estou deixando de fora o parágrafo 4º, tá? Não falei, porque atos meramente ordinatórios na realidade, não são atos do juiz. Por isso eu já deixei de fora, mas adiantando um pouquinho a explicação. Atos do juiz são esses: despacho, decisão interlocutória e sentença. O parágrafo 4º está deslocado aí. Então, decisão interlocutória, eu prefiro que vocês utilizem a conceituação residual, fica muito mais fácil, para entender o que é decisão interlocutória. Se eu estiver examinando uma decisão dada por um juiz, assinada por um juiz, tá? Ok? Então, eu posso verificar, é despacho ou não é despacho? Eu já posso verificar, é sentença ou não é sentença? Se não for despacho e não for sentença, só pode ser decisão interlocutória. Tá? Mas, claro, não quero ficar com vocês apenas nesse conceito residual, que não me parece o ideal. Vamos tentar traduzir aqui um conceito de decisão interlocutória. Quem sabe vocês anotam aí, eu vou ditar para vocês, porque não está aqui no código. O que está no código aqui é meio complicado. Tá? Então, ó, decisão interlocutória, o que está no código, tá? Depois eu dito. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Ele está dizendo que não se enquadra na sentença, mas pode ser despacho. Ah, o despacho não tem conteúdo decisório. É por aí a explicação, entenderam? Então vamos lá. Decisão interlocutória é aquela decisão do juiz que tem conteúdo decisório importante, sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, e aí é que é importante também, tá? Não é um mero impulso processual, mas também não põe fim a processo de conhecimento, nem aquele em que se busca tutela de execução. Então, nós temos que partir do parágrafo 2º, fazendo essas observações. Decisão interlocutória, portanto, não é despacho nem sentença. Por quê? Porque é uma decisão que tem conteúdo decisório, portanto, então, não é despacho, mas também não é sentença, porque não põe fim, não encerra, não extingue o processo de conhecimento ou não extingue aquele processo em que se busca a tutela de execução. É assim que a gente vai poder conjugar, né, os parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo 213. Mas no dia a dia, me parece mais fácil verificar. Não é despacho, não é sentença, então é decisão interlocutória. E por que é importante isso? Porque de decisão interlocutória, nem sempre, mas pode ser enfrentada pelo advogado por um outro recurso, que é o chamado agravo de instrumento. Se for sentença, é apelação. Se for decisão interlocutória, pode ser agravo de instrumento. Nós temos outros agravos, hein? Cuidado. Mas isso é matéria de recursos, matéria bem mais interessante do que essa aqui que a gente está vendo e que eu vou tentar, como eu disse, um dia, mas logo, breve, né, mostrar para vocês alguns conceitos básicos sobre recursos, certo?
O que está faltando aqui no artigo 203? É exatamente esse parágrafo 4º que eu deixei de fora, inclusive, do esquema, né, inicial da nossa aula. Porque isso aqui não é pronunciamento do juiz. Tá? Os atos meramente ordinatórios, que eu estou agora me referindo, né, na realidade são atos praticados por um servidor, normalmente pelo escrivão ou pelo diretor de secretaria, Justiça Estadual, Justiça Federal, tá? Atos que são delegados pelo juiz ao escrivão, ao diretor de secretaria. Consequentemente, como diz o parágrafo, eles podem ser revistos pelo juiz, mas não são atos do juiz, são atos praticados por delegação do juiz, e se quiserem anotar, não podem ter conteúdo decisório importante. Portanto, eles se aproximam muito do que é despacho. Só não é despacho, se me permitem essa conclusão, porque não é proferido pelo juiz, certo? Não é decisão do juiz, é um impulso processual sem conteúdo decisório, óbvio, que é dado no processo pelo escrivão ou por um servidor, com poderes para isso, obviamente. Certo? Então, é bem comum, é muito comum, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, a gente enxergar nos autos do processo e no procedimento, ou melhor, no desenvolvimento do processo, a gente enxergar, verificar muitos atos meramente ordinatórios. Tá? É uma questão que se faz necessária, é um aspecto que se faz necessário o uso desses atos meramente ordinatórios pelo grande número de processos que existem dentro do Poder Judiciário, tanto estadual como da União. Então, em razão disso, né, há uma necessidade, por isso ali, ó, quando necessário, né, no finalzinho do parágrafo. Então, há uma razão de necessidade do juiz delegar atos de mero impulso, em que ele poderia despachar simplesmente, certo? E que a gente, como juiz, delega ao escrivão, ao diretor, ao serventuário, servidor da justiça, certo? Assim nós conseguimos rapidamente, né, ou talvez nem tão rápido, mas enfim, conseguimos verificar essas distinções dos atos do juiz no primeiro grau. Vamos voltar ao nosso inicial esquema explicativo. Tá? Então, pronunciamentos judiciais, a gente viu no primeiro grau, despacho, decisão interlocutória, sentença. E ali eu coloquei aquela subclassificação para lembrar vocês, né? E que não saiu do nada, saiu do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo. As sentenças que historicamente tem sentença com resolução do mérito, ou sentença sem resolução do mérito, o atual código ele nos introduziu essa situação, ou essa versão, ou essa classe, ou essa espécie de decisões interlocutórias com mérito ou sem mérito. O exemplo mais interessante e mais típico de decisão interlocutória com mérito, vocês podem anotar aí. Tá? Eu até não dei exemplos, né, na explicação, mas podem anotar como exemplo uma decisão do juiz que concede ou não uma tutela de urgência, uma tutela provisória de urgência antecipada, é normalmente uma decisão interlocutória com mérito. Ok? É um exemplo típico. Quando o juiz, por exemplo, normalmente ele concede uma tutela provisória de urgência para determinar a entrega de um determinado medicamento necessário ao tratamento da saúde do cidadão. Ele vai ter que aprofundar o fato, claro,
com a prova trazida inicialmente pelo autor, porque isso normalmente acontece no início do processo, em sede de decisão liminar. Ele aprecia fato, ele verifica direito, né, só que de uma forma provisória, certo? Então, eu estou diante, normalmente, numa decisão liminar de tutela de urgência antecipada, provisória de urgência antecipada, um exemplo de decisão interlocutória com mérito. Outro exemplo, mas aí decisão interlocutória sem mérito, já que nós estamos falando do início da fase postulatória. Eu estou lá no artigo 321, ó, lembrem de aulas passadas. Então, o juiz verifica que a petição inicial não cumpre todos os requisitos do artigo 319, certo? Faltou o valor da causa, por exemplo. Coisa simples, mas que acontece. O juiz ele vai determinar ao advogado do autor que emende a petição inicial, corrija a petição inicial. Isso é uma decisão interlocutória, isso não é um despacho, isso não é um mero impulso processual. O juiz ele teve que analisar a petição inicial. Claro que ele fez uma análise no aspecto processual. Portanto, é uma análise que ele não fez em relação ao mérito, como na tutela de urgência. Ele fez uma análise processual da petição e verificou um defeito. Portanto, ele vai determinar a emenda para essa finalidade, corrigir, adequar o valor da causa, dar valor à causa. Portanto, é uma decisão interlocutória sem mérito. Exemplo de despacho, eu acho que eu não falei. O exemplo de despacho, o mais comum, é o que menciona o próprio parágrafo 4º, quando fala dos atos ordinatórios, determinadas situações em razão do procedimento, como, por exemplo, a juntada de um documento novo ao processo, que deveria ter vindo com a petição inicial, mas não veio com a petição inicial. Veio mais adiante. Ele esqueceu de juntar. Não deve esquecer, mas esqueceu. Então, vindo um documento novo ao processo, se esse processo vai ao juiz, concluso ao juiz, por força do Código de Processo Civil, o juiz é obrigado a dar vista à parte contrária. Se foi o autor, ele vai dar vista ao réu. O juiz ele não tem margem de decisão, ou tem mínima margem de decisão, porque o código está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Nesse caso, ele tem que dar vista à parte adversa para depois decidir se o documento fica ou não fica nos autos, certo? Então, esse é um exemplo de despacho. Aquilo que normalmente serve como exemplo para despacho, serve também para exemplo de ato meramente ordinatório. A diferença vai ser, como eu disse anteriormente, é que no despacho é o juiz que deu a decisão. E o ato meramente ordinatório foi o próprio servidor, o escrivão, que percebeu e deu vista, por exemplo. Tá? Ok? Sentenças com resolução do mérito. Ao explicar o 487, eu dei alguns exemplos. Sentenças sem resolução do mérito, mencionei na aula passada, né, quando falei do indeferimento da petição inicial. Quando o juiz indefere a petição inicial de uma forma total, porque pode haver um indeferimento parcial, tá? Quando ele indefere a petição inicial de uma forma total, ele está pondo fim ao processo de conhecimento, com base no 485, mas ele está pondo fim. Portanto, é uma sentença sem resolução do mérito e adiantando para vocês, né, cabe apelação. Agora, a mesma circunstância e o Código não disciplina isso no artigo 330. Tá? Eu posso, como juiz, examinar a petição inicial como o exemplo que eu dei na videoaula passada e concluir que aquela petição tem 2 pedidos. Em relação a um dos pedidos, eu entendo que a petição inicial está apta.
mas em relação ao outro, não. Eu vou indeferir a petição inicial parcialmente no tocante ao pedido 1 e vou admitir a demanda no tocante ao pedido 2. Ele estava pedindo, no exemplo que eu dei na outra videoaula, o DENIT está pedindo a reintegração de posse e também pedindo de uma forma cumulativa a demolição de uma construção irregular na faixa de domínio, no acostamento, por exemplo, perto do acostamento da Estrada Federal. Então, eu tenho dois pedidos. Eu posso entender, como entendo em várias situações que, na época que eu tinha competência civil, eu entendia que não cabia pretensão reintegratória em área de uso comum do povo. Portanto, eu indeferia parcialmente a petição inicial. Eu não estava, portanto, proferindo uma sentença. Eu estava proferindo uma decisão interlocutória sem resolução do mérito, sem apreciação do mérito, porque estava no tocante ao outro pedido admitido a demanda. Portanto, o processo vai continuar. Se o processo vai continuar, eu não estou pondo fim, óbvio, professor. Portanto, não é sentença, é uma decisão interlocutória. Certo? Repito, tendo dúvidas, estou à disposição. Tá? Por e-mail, no YouTube. Muito bem. Vamos agora ao artigo 204. Tá? Nós tivemos que ir ao artigo 204 para que a gente possa achar, então, essa disciplina dos atos que a gente chama de atos judiciais de segundo grau. Tá? Então, vamos lá. Como diz aí o esquema. O 204, ele praticamente menciona, pessoal, ele menciona esse acórdão, mas não faz referência às chamadas e conhecidas decisões interlocutórias. O acórdão, e aí eu peço que vocês olhem no Código de Processo Civil de vocês, vou manter essa classificação aqui no vídeo. O acórdão, na realidade, é a representação de uma decisão dada em colegiado. Esse é o melhor conceito de acórdão, com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Aquelas circunstâncias do artigo 485 e do 487, principalmente a concepção de apreciação do mérito e de não apreciação do mérito, valem também para a ideia de acórdão. O acórdão, portanto, é uma decisão, ou uma representação, melhor dizendo, é uma materialização de uma decisão dada por um colegiado. E os pronunciamentos judiciais em colegiado não são os pronunciamentos judiciais de primeiro grau, são aqueles proferidos, emanados dos tribunais. Os tribunais, por exemplo, ordinários, que no caso da Justiça Comum são as câmeras do Tribunal de Justiça, no nosso caso, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ou na Justiça Federal da Quarta Região, aquelas decisões colegiadas dadas pelas turmas do Tribunal Regional Federal. Vale aí a gente já fazer essa distinção, né? A organização do TJ, que a gente abreviadamente chama, a abreviação do TJ, tá? É Tribunal de Justiça, no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é composto por câmaras cíveis e câmaras criminais. Existe ainda uma outra composição, que são os conjuntos de câmeras, e que a gente chama de seções. Mas isso é matéria que normalmente a gente fala melhor, né, nessa organização do segundo grau, quando vai explicar a matéria de recursos. No Tribunal Regional Federal, na quarta região, nós temos uma composição que
é praticamente a mesma coisa que câmara, mas a gente chama de turma, e também temos as sessões. As turmas e as câmeras têm também alguma especialização nessa organização judiciária que é feita nos estados ou nos tribunais regionais federais, certo? Vale também lembrar que as decisões dadas em colegiado pelos tribunais, no caso, o nosso Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, também são acórdãos. Tá? Então, nós temos, por se tratarem de tribunais superiores, né? Nós temos superiores federais, a divisão, a composição também é em turmas. Tá? Ok? No Supremo, por exemplo, nós temos 2 turmas. No STJ, nós temos um número maior de turmas. Certo? Ao passo que, aproveitando, né, para falar um pouquinho da estrutura do Poder Judiciário, ao passo que nos tribunais inferiores ou ordinários, o TJ e o TRF, né, os membros são chamados de desembargadores ou desembargadores federais no TRF. Tá? Nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, os membros componentes das turmas são chamados de, obviamente, você sabe, de ministros. Bem? Bom, quando um processo, vamos ficar assim no TRF ou no TJ, quando um processo ele chega, a gente diz assim, né? Ele chega no tribunal, ele também recebe uma distribuição para que, dentre os componentes de cada turma ou de cada câmara, seja um deles o responsável por conduzir aquele processo no segundo grau. E esse nós chamamos de, no caso do TJ e do TRF, de desembargador relator. Ele vai tomar conta daquele processo, em palavras simples, né? Tomar conta daquele processo, ele vai ficar nominado como indicado, ele desembargador, como o relator, e no momento do julgamento colegiado, ele vai ter a palavra inicial de fazer o chamado relatório sumário, normalmente, sumário, daquilo que aconteceu no processo e por que razão aquele processo chegou ao tribunal, aos seus colegas, também desembargadores. Tá? O primeiro voto e as decisões de colegiado elas são feitas por votos, né? Então, o primeiro voto é do relator, o segundo voto é do revisor, e aí nós temos um terceiro voto do outro membro componente daquela turma ou daquela Câmara. Os julgamentos, então, são realizados por 3 desembargadores, e exatamente o número ímpar é para que não haja empate. As decisões, portanto, dadas em colegiado, elas são por unanimidade, 3 votos no mesmo sentido, ou essas decisões são dadas por maioria, fazendo então um julgamento colegiado por maioria de 2-1. Esses são os resultados possíveis da decisão dada em colegiado e que dessa forma, o resumo disso é chamado de acórdão. O acórdão, aproveitando, né, essa matéria é melhor aprofundada quando a gente dá aula de recursos, mas o acórdão, aproveitando a oportunidade, é o resultado dessa decisão, sendo que o acórdão de inteiro teor é composto ainda por uma ementa, que nada mais é do que um resumo, né, da decisão conferida pelo colegiado naquele caso concreto, e ainda a seguir nós temos os votos proferidos pelos desembargadores. Tá bem? Então, esse acórdão é o resultado da decisão dada em colegiado
E a decisão dada em colegiado é proferida através de votos. E os votos vão dar o resultado da decisão, que é o acordo. Em resumo, nós temos aqui, então, o conceito de acordo muito próximo, pessoal, do conceito de sentença, só que no segundo grau e não de uma maneira isolada por um único membro, por um único juiz. Na realidade, é uma decisão dada por 3 juízes ou 3 desembargadores que exercem jurisdição. Uma jurisdição diferenciada, porque é uma jurisdição de revisão de primeiro grau, mas é jurisdição. Tá? Eu já estou indo um pouquinho adiante, né? A matéria é mais própria da cadeira de recursos. Interessante vocês ainda perceberem, tentando me inclinar para o final da nossa explicação de pronunciamentos judiciais, que no segundo grau, em que pese não seja mencionado no artigo 204, nós temos ainda aquilo que a gente chama de decisões monocráticas de segundo grau. Por que que isso existe? Por 2 razões. A primeira delas é que, como eu mencionei para vocês, o relator ele tem que conduzir esse processo para um julgamento colegiado, que é aquilo que é esperado, né? Pelo menos em tese, que os recursos que chegam ao tribunal tenham um julgamento de colegiado. Então, esse relator, muitas vezes, ele necessita proferir decisões antes que chegue o momento do julgamento na sessão própria, né, pelo colegiado. Então, ele toma decisões de forma individual e essas decisões dadas pelo desembargador relator de um determinado recurso que não seja de forma colegiada, que seja de forma monocrática, ou seja, individual, é chamada, por óbvio, de decisão monocrática de segundo grau. Essa decisão monocrática de segundo grau, ela pode ser de mérito ou fora do mérito, não mérito. Tá? Algumas situações em que, adentrando lá na cadeira de recursos, em algumas situações, por exemplo, a interposição de um recurso de apelação contra uma sentença de primeiro grau, em que essa apelação é distribuída a um desembargador relator, e ele, desembargador relator, sendo bem simples, tá? A explicação para vocês, ele percebe que encaminhando isso para o colegiado, de acordo com os precedentes daquela corte, ele já tem condições de saber que vai ser de provimento ou de improvimento daquele recurso, pode o desembargador relator proferir, inclusive, uma decisão de mérito, julgando o recurso de forma monocrática. E isso a gente chama, obviamente, de decisão monocrática de segundo grau. E aí, estudando recursos, vocês vão entender que tem um recursinho, que é o agravo, também agravo, tá? Que nós podemos forçar que a decisão do desembargador monocrática seja levada efetivamente ao julgamento do colegiado. Mas isso é matéria de recursos, como eu disse, eu já estou adentrando um pouquinho nisso e tenho vontade de gravar lá uma videoaula um pouquinho mais adiante para vocês sobre isso. Tá? Ok? Então, eu acho que nós vimos, pessoal, vimos aqui o que são esses pronunciamentos judiciais, certo? Se ficaram dúvidas, como eu já disse, por favor, entre em contato comigo, seja no próprio canal do YouTube, seja por e-mail que vocês têm acesso como meus alunos na Universidade Franciscana. Ok? Era isso, pessoal.